Muita gente como eu fica sem entender como é que 60 milhões de eleitores brasileiros disseram: eu prefiro a volta daqueles 14 anos, que foi o tempo da maior roubalheira que o país já teve. Maior da história. Todos os escândalos, ministros presos, tesoureiros do PT presos, o próprio ex-presidente foi preso, a presidente foi empichada, né? Um escândalo atrás do outro, envolvendo estatais, ministérios, tudo. Né? Empreiteiras pagando propina. E 60 milhões de brasileiros disseram: não, eu quero de novo. Não dá para entender. Eu lembro do Alckmin dizendo que Lula quer voltar à cena do crime, quer voltar ao poder. Está aí, Alckmin hoje é o vice-presidente da República, a partir do dia 1º de janeiro. Não contesto o resultado da eleição, mostra que o Brasil está dividido, foi um meio a meio, 51-49 praticamente, né? Mas eu fico sem entender, né? Por quê que as pessoas, tendo já conhecido, ficando sabendo de como quiseram de volta. É difícil de a gente entender, né? Tem muita gente que diz: não, a pessoa vota naquele com o qual mais se identifica em caráter. Puxa, aí é meio cruel até imaginar uma coisa dessas, né? Mas fazer o quê? Está aí o resultado. Democracia, cada pessoa vale um voto, né? E foi o Nordeste que deu vitória para Lula, né? A diferença no Nordeste foi tão grande que Bolsonaro não conseguiu anular essa diferença em São Paulo, nos estados do Sul, no Rio de Janeiro, no Centro-Oeste. Na Minas Gerais foi praticamente empatado. Antes, estranhamente, Lula havia ganho de Bolsonaro, embora os eleitores mineiros tivessem reeleito Zema, né? Eu acho que, para governador, a grande surpresa foi no Rio Grande do Sul. O PSDB reelegeu Eduardo Leite, que renunciou para ser candidato à presidência da República, disse que não ia ser mais candidato lá, mas convenceu os gaúchos e vai ser de novo presidente. Enfim, como vai ser, né, esses 4 anos? O que a gente sabe é que na eleição de 2 de outubro, já contei para vocês, o centro-direita tem 70% da Câmara dos Deputados e 67% do Senado. É capaz de fazer até mudanças na Constituição, porque para mudar a Constituição são necessários 60%. Já tem mais do que isso. Então, o novo presidente vai ter uma oposição muito grande, sem contar os governadores que foram eleitos e que estão afinados com Bolsonaro, né? Certamente Bolsonaro vai ser o grande líder da oposição nesses próximos anos. E o novo Senado vai querer saber por que o Supremo saiu fora da Constituição tantas vezes, né? E o TSE também, né? Então, não serão anos fáceis. O primeiro ano eu acho que vai ser um ano muito, muito conturbado. É o que aparenta, né? Nós vamos, enfim, aguardar o que pode acontecer, mas foi um resultado que, de novo, mostra um país dividido, né? E os brasileiros estão com ânimos exacerbados. A gente tem visto aí confrontos nas ruas, né? Uma espécie assim de raiva um do outro. Eu não vou discutir vitimismo, né? Dizer que Bolsonaro foi massacrado pelo Supremo, pelo TSE, por grande parte da mídia. Eu não vou discutir isso, mas vou discutir coisas que, falando com ministros do Supremo e ministros aposentados, acham tudo muito, muito estranho o que foi feito, né? Porque inventaram lá uma territorialidade que nunca foi aplicada na história. Exigir anular um processo porque não foi no endereço certo, depois que houve condenações, revisão do processo e o condenado estava pagando já, cumprindo pena, né? Então nunca se viu isso na história do judiciário.
Essa territorialidade é aplicada quando está no início de um processo e se descobre antes de haver qualquer medida mais, um encaminhamento maior do processo. Não, os juízes sabem muito bem disso, os estudantes de direito também, mas, enfim, são coisas que têm que ser resolvidas à luz da Constituição, que diz no seu 2º artigo que há 3 poderes independentes, um é judiciário, o outro é legislativo, que é o mais importante, vem até em primeiro lugar. Legislativo é que faz leis, é que pode mudar a Constituição se não for cláusula pétrea, e não o judiciário, né? Então, são coisas que têm que ser resolvidas, tem que voltar o Ministério Público a ter um papel que foi deixado de lado, porque senão a gente vai continuar fora da lei. Uai, seu app de vídeos curtos.